O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes, em maior profundidade. E o nosso tema é saúde mental na gravidez. Nós vamos conversar com a médica obstetra e ginecologista Bárbara Carmela, que também é especializada em parto humanizado. Tudo bem, Bárbara? Como é que você está? Tudo bem, Edmundo, e você? Tudo ótimo. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite da participação no programa. Perfeito. E é um tema importante, que apesar de ser ainda muito negligenciado em nossas pacientes, é um tema recorrente e cada vez mais pesquisado nas faculdades, nos hospitais. Sem dúvida, Bárbara. Inclusive, né, a gente, de uma forma geral, a sociedade se preocupa muito com a parte física, né? E na gravidez não é diferente. E explica pra gente a importância de um acompanhamento de saúde mental na gravidez. Porque se a gente pega, vou começar do começo, Perfeito. se a gente pega a definição de saúde pela OMS, a gente vê que a saúde é o bem-estar físico, mental, social e hoje ainda tem a parte espiritual que entra. Então a gente pensa no ser humano como um todo. Se você pegar uma mesa composta de 4 pezinhos, se você tirar um deles, a mesa não vai parar em pé. E assim acontece com o ser humano. Se você está bem da parte física, faço exercício, me alimento bem, tomo medicação, só que em questão da saúde mental, eu não estou me cuidando, não tem como você estar bem. Trocadilho, a mesa não vai parar em pé. E na gravidez, é o momento que a gente fala de vulnerabilidade. Vulnerabilidade por quê? A mulher está sensível, é a chegada de um bebê. A mulher está cheia de preocupação, não só a mulher, como a família. Muitas vezes ela não tem uma condição socioeconômica adequada, às vezes ela não tem apoio da parceria. Tudo isso torna a gravidez um momento de vulnerabilidade. Por si só, a gravidez já mexe com a saúde mental da mulher. Então, se ela não tiver um apoio emocional, um apoio mental, esse quadro tende a se agravar. Por isso que é importante que a grávida ela tenha todo o apoio de saúde mental, porque senão pode se tornar, pode ter consequências patológicas para ela. Perfeito. E fala pra gente quais os fatores, o que é mais importante que pode influenciar a saúde mental de uma pessoa grávida. Uma pessoa grávida, eu costumo falar que tanto de uma pessoa grávida como de uma pessoa não grávida, é que esse mês, né, o mês de maio, que é o mês da saúde mental da gestante, a gente vai focar na mulher grávida. Mas os fatores que podem influenciar. Primeiro, uma saúde física que não está em boas condições. Se você não está com o seu físico legal, você não vai estar com o seu mental legal. Porque lembrando que nós somos um todo, como se fosse a mesa dos 4 pezinhos. Então, você ter uma alimentação boa, você praticar atividade física, você ter uma rotina saudável, tudo isso vai influenciar. A parte social também, que é você ter uma rede de apoio, ter com quem contar, trocar experiências, você ter um bom acompanhamento de pré-natal também, alguém que você possa tirar suas dúvidas, estudar. A gente negligencia muito isso. Ah, mas eu tenho uma equipe boa, eu tenho várias amigas que já tiveram parto, então não preciso estudar, porque elas já estão me ajudando. Só que você estudar, você ter informação, você saber o que você busca, como que você deseja que seja seu parto, isso também influencia na sua saúde mental. Porque se você está no escuro, eu não entendo nada, eu estou indo pelo que a minha equipe quer, ou pelo que a minha irmã passou, por exemplo, você vai começar a ter ansiedade, medo, e tudo isso, como eu falei, pode cronificar, pode uma hora se tornar patológico. Então a informação também salva. Você ter a rede de apoio, a parceria presente, porque é muito difícil. Na realidade do Brasil, a gente vê que muitas mulheres são as únicas responsáveis pela gestação, elas não têm apoio da parceria. Isso também influi na saúde mental. Por exemplo, outra coisa, a gestação foi planejada ou não foi? Então, assim, buscar planejar a gestação quando possível também influi numa gestação com uma saúde mental mais equilibrada. São esses múltiplos fatores. Uhum. E, Bárbara, com relação à natural mudança de humor da mulher que está grávida, fala um pouquinho como é que é o sistema nervoso, o que acontece, as mudanças que acontecem com a grávida. Então, eu costumo brincar
que a grávida, dependendo da grávida, é uma bomba relógio, né? A gente vê duas coisas. Algumas pacientes gestantes, elas ficam mais agitadas, elas têm um pouco mais de oscilação de humor. Isso é comum acontecer. Outras pacientes, elas ficam mais calmas. Tudo isso tem explicação fisiológica, porque os hormônios que você produz na gestação, eles mexem em receptores do seu cérebro, que nós chamamos de receptores GABAérgicos, que realmente deixam a mulher mais tranquila, mais calma. Algumas, né? Outras podem ter um pouco mais de oscilação para o lado ansioso. Quando essas alterações são, de fato, sem comprometer a qualidade de vida da mulher, a gente fala que é uma alteração que pode ser fisiológica da gestação, porque é aquela alteração que a mulher sente, os familiares sentem, mas ela continua tendo a vida normal. Agora, quando essas alterações começam a ultrapassar o limite, atrapalhar o sono, preocupação excessiva, pensamento excessivo, aí a gente pode começar a pensar numa patologia. Então, é normal, sim, a grávida tem alterações hormonais que vão levar a alterações psicológicas, muitas vezes ficando mais emotivas, choram com mais facilidade, saudosistas, outras podem ficar um pouco mais irritadas, às vezes ter menos tolerância a algumas situações. Tudo isso pode acontecer, varia de pessoa para pessoa, porém, tudo isso tem que estar dentro da rotina saudável, a ponto de não atrapalhar a qualidade de vida da mulher e da família. Bárbara, e no caso de algum sinal que demonstre aí que pode levar essa grávida a um adoecimento, primeiro, eu queria que você falasse, né, quais seriam esses sinais e, principalmente, o que a família deve fazer numa situação dessa. Os sinais que a gente tem que ficar atento mesmo é quando começa a comprometer a qualidade de vida, quando sai do suportável. Por exemplo, excesso de sono. A grávida por si só, ela tem mais sono, ela tende a dormir mais. Porém, quando esse excesso de sono começa a comprometer, a ponto dela não ter ânimo para levantar, não conseguir fazer as atividades do dia a dia, a gente tem que ficar atento. Outra coisa, alteração brusca de apetite. É normal que nas primeiras semanas de gravidez, principalmente até a 16ª, 20ª semana, a mulher tenha mais náusea, tenha menos tolerância com a comida, com alguns cheiros. Isso a gente espera, é fisiológico. Mas quando a gente vê que esse quadro passou das 20 semanas, essa mulher está com alteração do apetite, está com alteração do sono, a gente tem que ficar atento. Oscilação de humor, pensamentos melancólicos em excesso, não perspectiva para o futuro, excesso de pensamentos acelerados também. Tudo isso são sinais para a gente ficar atenta. Excesso de preocupação com o parto, medo excessivo do momento do parto, medo de como vai ser a criação do bebê, se vai conseguir, se vai dar conta. Todas essas dúvidas vão passar em todas as mulheres que estão grávidas, em todas as famílias. Porém, quando isso começa a comprometer a qualidade de vida a ponto de precisar de ajuda, é aí que a família tem que se atentar. Porque muitas vezes esse quadro é negligenciado, que às vezes a própria mulher não consegue perceber que ela está no limite, que ela precisa de ajuda profissional. Muito bem. E você falou de parto, né? Bárbara, explica para a gente a importância do parto nesse processo aí da saúde mental dessa gestante. Quando a gente fala de parto, a gente está falando de um evento que está relacionado com a sexualidade feminina. O parto por si só, ao contrário do que a gente pensa, não é simplesmente nascer um bebê. O parto é um processo que a mulher passa, que nasce também uma mãe, uma nova versão daquela mulher. Então, a via de parto por si só, foi parto normal ou foi cesárea, não vai influenciar na saúde mental da mulher. Mas essa via de parto foi escolhida com consciência por aquela mulher, isso vai influenciar. Essa mulher teve o direito de escolha de como esse parto vai ser conduzido, isso também vai influenciar. Por exemplo, às vezes uma mulher queria muito um parto normal, acabou sendo feita uma cesárea e que não tinha indicação, ou que tinha uma indicação, só que a equipe de saúde não explicou para ela o porquê que foi feito, qual o motivo, por que não deu certo de conduzir o parto normal. Isso pode ter implicação, porque mexe na via de escolha dela.
e ela não estava consciente e participativa naquela escolha. Outra coisa também que é importante falar é a questão da violência obstétrica. O Brasil é um dos maiores campeões em violência obstétrica no mundo. E a violência obstétrica é algo que deixa marcas profundas na mulher para a vida toda. Se você associar o parto, que é um evento da sexualidade, a sexualidade, ela chega com a gente quando a gente nasce e ela vai acompanhar a gente até o dia que a gente morrer. O parto é um evento que vai acompanhar a mulher até o dia que ela morrer. Por quê? Porque é um momento importante para ela. Então, quando a gente comete violência obstétrica, quando essa mulher passa por isso, essas marcas ficam. E é muito comum mulheres que sofreram violência obstétrica desenvolver depressão pós-parto e muitas vezes cronificar em outros quadros mais graves. Quando eu falo violência obstétrica, em muitos serviços ainda, infelizmente, é naturalizado. Não por culpa dos profissionais, muitas vezes, mas porque de geração para geração aquilo foi ensinado e foi dado como normal. Só que, se você pegar a mulher que passou por aquilo, principalmente a geração das nossas avós, das nossas tias, que é de um tempo que a obstetrícia era mais obsoleta, você vê que elas trazem marcas. E que é algo que tem que ser bem conversado. Daí entra a importância do que eu falei, de ter uma boa equipe de parto, de você ter estudo para você poder contestar algumas coisas que podem acontecer no seu parto e de você ter rede de apoio para você conversar, para você trocar informação e para você fazer escolhas conscientes. Muito bem. E eu gostaria de saber, Bárbara, hoje a sociedade está se informando muito mais, né? E está sendo feito alguma coisa hoje no sentido de evitar essa violência obstétrica, principalmente no que diz respeito à área de saúde pública? Tem bastante projeto do governo que já melhorou bastante esse cenário. Hospital Amigo da Criança, que hoje já preconiza que o bebê fique direto com a mãe depois do nascimento, fazendo o que a gente chama de golden hour. Antigamente separava, né? Nascia o bebê, já separava, ia para outra sala. Hoje em dia a gente preconiza para aumentar esse vínculo. Algumas medidas hoje em dia já são proscritas durante o parto, que alguns anos atrás eram naturalizadas. Infelizmente, alguns hospitais ainda existem, mas ainda cada vez mais está sendo combatido. Então, assim, hoje em dia nós já temos cartilhas no Ministério da Saúde que fala, por exemplo, contra a manobra de Christeller, que antigamente fazia, que era aquela manobra que empurrava a barriga da mulher, que já é proibida no mundo todo. Então, tem muitas medidas que estão sendo feitas, mas é o que eu falo, você mudar uma mentalidade geracional não é uma coisa que é feita de um dia para o outro, porque não envolve só, envolve cultura, envolve ensino nas escolas médicas, muitos disso era ensinado nas escolas. Então, hoje está tendo um movimento contra isso, mas já está sendo feito bastante coisa. Mas ainda, o que eu falo para as mulheres, para as minhas pacientes é: informem-se, estudem sobre parto, estudem sobre intervenções possíveis de acontecer no parto, leiam, tenham um acompanhante também bem informado, porque no momento do seu parto você vai estar em situação de vulnerabilidade. Você está com dor, você está com medo e você está passando por um processo de transição, né? Você está deixando uma versão sua para vir uma versão nova, que é a sua versão mãe. Então você não vai estar com mentalidade para discutir com equipe, para combater protocolo do hospital. Então você ter uma parceria bem informada para poder, junto com você, alinhar seus direitos, isso é essencial também. O estudo, a informação e escolher, né, quem tiver a possibilidade, infelizmente não são todas as mulheres que têm, mas procurar conhecer a maternidade onde você vai ganhar seu bebê, principalmente se você tiver essa opção. Perfeito. E, bom, falando de saúde mental da gravidez, depois do parto não acaba, né, Bárbara? Não acaba. Fala um pouquinho dessa continuidade aí, porque, inclusive, as alterações aí biológicas e do humor da mulher, elas continuam, né? Continuam. Às vezes, o período puerperal, para algumas mulheres, ele é até um pouco mais complicado do que a própria gestação. Por quê? Depois do parto, você tem uma queda brusca de hormônios. Até então, seu corpo estava bombardeado de hormônios, você tinha placenta, o bebê até então era um projeto. E quando a mulher tem um parto,
Eu costumo falar que o parto é como se fosse uma morte e um renascimento da mulher. E aí começa uma versão nova daquela mulher. Então você imagina que em 9 meses aquela mulher se tornou mãe, nasceu um bebê e ela vai se adaptar. Então é comum a gente ter uma condição chamada blues puerperal, que é fisiológico, que a mulher pode ficar mais triste, ela pode ficar mais melancólica, ela pode ficar com preocupação sobre a saúde do bebê, sobre se ela vai conseguir criar o bebê, ela pode muitas vezes ficar mais deprimida. Só que tudo isso a gente consegue reverter com conversa, rede de apoio, amigos por perto, às vezes numa consulta médica, o próprio médico, enfermeiro obstetra, conversando com ela, ela já consegue se elaborar. Isso é normal, muitas mulheres têm, algumas outras não têm, mas a maioria tem. Agora, quando esse blues puerperal começa a se prolongar, mais de 40 dias, começa a dar consequências que rede de apoio, conversa, consulta médica não está resolvendo. A mulher começa a passar daquele limite aceitável, a comprometer a qualidade de vida, a não querer comer, ela começa a ficar cansada, ela começa a não ter energia para cuidar do bebê. Em excesso, a gente tem que se atentar, porque pode estar se instalando uma depressão pós-parto. Muito bem. E, Bárbara, quais os melhores conselhos aí para essa gestante, né? Nesses períodos todos, o que ela deve fazer para manter a sua saúde mental, seja na gravidez, no parto e após o parto? O que eu costumo falar é que é um todo, né? Não é, a gente não pensa em saúde mental, a gente pensa, eu vou para terapia. Também, terapia, apoio psicológico é muito importante. Só que para a gente manter uma saúde mental adequada, a gente tem que lembrar dos 4 pilares: alimentação, atividade física, pré-natal adequado, equipe adequada, que você vai poder conversar sobre suas dúvidas, parceria presente, rede de amigos, roda. Uma coisa que eu sempre aconselho, roda de gestantes. É muito bom, porque nessas rodas você troca experiências, você troca dúvidas, você forma uma comunidade de apoio, que pessoas que às vezes já passaram por outros partos, que estão passando pela mesma situação que você, que pode te ajudar. A questão da espiritualidade, eu falo que também é muito importante. Às vezes eu falo espiritualidade, a pessoa leva para o lado de religião. Mas quando eu falo espiritualidade, é o que faz sentido para cada um. Eu falo que a espiritualidade é um âmbito da nossa saúde que é muito individual. Algumas pessoas exercem sua espiritualidade através da religião, outras pessoas através de um propósito de vida, outras pessoas através de uma meditação, de uma yoga. Independente qual for a sua espiritualidade, é importante você desenvolver, porque da espiritualidade você consegue ter uma boa saúde mental, você consegue melhorar a sua saúde física e você também consegue melhorar seu apoio social. Então, todos esses fatores que você trabalha, você está contribuindo para uma saúde mental mais organizada. Muito bem. Eu queria que você falasse para a gente, Bárbara, é, essas medidas, né, como você falou, de roda de gestante e tudo mais. Primeiro, eu queria que você falasse como é que anda isso na rede pública, né? E depois eu gostaria de falar, que você falasse sobre essa questão social. Por que não tem sido visto a saúde mental das mulheres, né? Tradicionalmente, o que você me diz? Por que acaba sendo deixado de lado uma coisa tão importante, né, para a mulher? Então, a gente, para responder essa pergunta, tem que pensar um pouquinho no contexto cultural, no contexto social que a gente é inserido. A gente vem de uma sociedade, isso é cultural, de que a partir do momento que a mulher teve o bebê, o foco vai todo para o bebê. A gente tem aquela crença que não seja, mas que o bebê é a peça mais importante, que toda a atenção tem que ser voltada para o bebê, que a mãe verdadeira é aquela mãe que abdica tudo, até a si mesmo, para o bebê. A gente não discorda disso, porém, a gente tem que entender que os dois têm que estar bem. É o binômio que eu falo, mãe e bebê. Então, muitas vezes, para servir ao bebê, as mulheres acabam esquecendo dela, e muitas vezes os próprios familiares também. Por exemplo, se você pega alguém que vai fazer uma visita, a mulher acabou de ganhar o bebê, aí vai a sogra visitar, por exemplo, ou a cunhada. Todo mundo está preocupado, está comendo, esse bebê está mamando, mas ninguém olha para a necessidade daquela mulher. Será que ela precisa de uma ajuda com a roupa?
Será que essa mulher precisa de uma ajuda para poder dormir um pouco? Será que essa mulher está conseguindo se alimentar? Está tendo tempo? Então, é esquecida, porque a gente coloca muito foco na criança e esquece da mãe. E muitas vezes, na maioria das vezes, para aquela criança estar bem, aquela mulher também precisa estar bem. Aquela mulher precisa estar bem cuidada. E é negligenciado também porque no puerpério, quando a mulher acaba de passar por um parto, é normal que toda mulher fique mais cansada. A amamentação exige de muitas mulheres noites acordadas. Então a mulher vai estar mais sonolenta. Por essa adaptação de rotina, ela não vai estar comendo no horário correto. A casa fica meio bagunçada até todo mundo se organizar. Então isso é normal. E aí confunde muito esse normal com uma depressão que pode estar se instalando, porque os sintomas fisiológicos da depressão, ele confunde. Ah, mas ela está sem dormir. Tá, mas ela acabou de ganhar um bebê, ela está amamentando à noite. Ah, mas ela não está comendo direito. Ah, mas ela está amamentando, ela está cuidando, pode ser por isso. É muito confuso, então por isso que tem que estar atento para ver se é realmente natural dessa adaptação dos primeiros dias de vida ou se está se instalando um quadro patológico. É como confunde muito, às vezes essa mulher só vai saber que está tendo uma depressão pós-parto quando ela vai numa consulta médica, que o médico tem um olhar atento para isso, vê que não está normal o comportamento dela, a forma que ela está pegando aquele bebê, a resposta dela às perguntas que é feita durante a consulta, ou às vezes o médico faz alguma pergunta que gatilha crise de choro naquela mulher, ou faz alguma pergunta que desencadeia ansiedade, aí ele consegue ver, peraí, isso não é só o natural do pós-parto, pode estar realmente desenvolvendo. É muito próximo os sintomas, por isso que os familiares têm que ficar atentos. Muito bem, acho que essa questão cultural, como você falou, né, ela é fundamental e a própria mulher acaba entrando nesse ciclo aí de dar atenção maior para o bebê e esquecer de si mesma, né? Eu queria que você falasse, Bárbara, hoje, né, a questão econômica, muitas mulheres que são as provedoras do seu lar, né, e muitas vezes estão sozinhas, né? Ou, como você falou, às vezes a pessoa que está junto dela não tem essa capacidade, essa sensibilidade de entender esse processo. E o que você aconselharia num caso desses? Ela tem a quem procurar? O que ela pode fazer se ela sozinha está preocupada aí com a sua saúde mental na gravidez? Eu vou só falar um ponto importante antes, que você falou, né, que muitas mulheres, elas mesmas não conseguem identificar que elas estão precisando de ajuda, porque elas já têm essa autocobrança de, ah, eu preciso me dedicar ao meu filho, eu preciso dar o meu melhor, ah, eu não posso ter tempo para mim, tá errado ter tempo para mim, porque meu papel a partir de agora é só ser mãe. E muitas vezes elas mesmas que são as que negligenciam esses sintomas por não terem conhecimento de causa. E em relação a mulheres sozinhas, como você perguntou, sim, temos muitas mães solas que acabam tendo que dar conta de tudo dentro de casa. O que a gente orienta é procurar apoio social. A mães, própria mãe, irmãs, amigos, grupos de outras mulheres que passam pelas mesmas situações, que vocês possam conversar. Se a mulher tem uma condição socioeconômica de procurar uma equipe, psicólogo, tratamento, terapia, excelente. Quando a mulher não tem esse acesso, procurar posto de saúde, porque tem bastante trabalho dos agentes comunitários. Às vezes, até aquele posto tem roda de grávidas também que podem ajudar, roda de mães, agentes comunitários que podem estar dando algum suporte dentro, né, da demanda de cada bairro, mas sempre está procurando. Até as rodas também, essas rodas são legais, porque muitas vezes na gravidez elas conhecem amigas nas rodas e que vão durar depois por toda a vida, durante a maternidade, vão trocar experiências, então é muito interessante. Muito bem, né? Importante esse contato, né, da gestante, né? E E não só as mães solo, né? Porque tem muitas que às vezes têm parceria, mas não é uma parceria que está preparada emocionalmente, com conhecimento para dar suporte para elas, né? Então, assim, tem mães que são sozinhas, mas tem mães que, infelizmente, também estão no relacionamento, mas não tem esse suporte, não tem esse apoio psicológico, emocional, esse olhar mais sensível e empático, né? Então, é importante que elas busquem as redes de apoio em outros locais também. Bárbara, falando, né, você falou da cultura, né, que a gente acaba focando
a criança que está nascendo, né? Isso, família, os amigos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte, mas justamente a mãe não tendo uma saúde mental, isso vai influenciar nessa criança também, né? Porque elas estão totalmente ligadas, principalmente nesse início da vida. Fala para a gente um pouquinho até sobre o risco, né? Além da mãe não estar bem, pode trazer um problema de saúde mental para o filho, né? Com certeza. Já tem estudos que mostram que mães com depressão pós-parto, que não tratam e que não são diagnosticadas precocemente, elas têm maior chance de ter menos vínculo com o filho, maior chance de ter menos sucesso na amamentação. Essas crianças, a longo prazo, têm mais chance de ter desenvolvimento neuromotor com deficiência, problemas cognitivos também. Então, a criança, para ela desenvolver bem, ela precisa dos cuidadores bem, da mãe, do pai ou de outro cuidador que esteja presente. Se a mãe não está em condições boas para olhar para aquela criança para o desenvolvimento, com certeza a criança vai sofrer consequências, como eu falei, desde a amamentação até no desenvolvimento neuropsicomotor, até no aprendizado também no futuro. Aumenta a chance também até de doenças. Tem estudos que sugerem que até de doenças metabólicas, maior chance de obesidade, de desenvolver problemas metabólicos na adolescência também, porque é tudo interligado. A gente precisa estar bem para poder cuidar do outro. Tudo bem. E você falou da depressão pós-parto, né? É, me parece, né, gente que é leigo, parece que é uma coisa comum. Talvez até as pessoas nem percebam, né? Mas aquela mãe está em depressão, não entra nem na estatística, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da gravidade e da importância dos familiares, dos amigos, estarem percebendo essa situação de depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma das principais doenças psiquiátricas que pode acometer a puérpera. Isso é um fato. E ela pode trazer para essa mulher, tem vários sintomas, desde os que eu falei que são os mais básicos, os mais comuns, de anedonia, a pessoa não quer comer, a pessoa dorme muito, indiferença com o recém-nascido pode aparecer em algumas também. Às vezes decai o cuidado com o bebê, não porque aquela mulher não quer, mas ela não consegue. Às vezes aquela criança é negligenciada, a mãe não consegue dar de mamar. Tem casos mais graves que pode culminar, inclusive, em filicídio, que seria machucar a própria criança. Lógico que esses são casos mais graves, casos em estágio mais avançado, mas pode acontecer. E uma mulher em depressão pós-parto, ela tem chance, quando não bem tratada, de cronificar. O que seria cronificar? Uma mulher que nunca teve um problema psiquiátrico, desenvolveu uma depressão pós-parto, não foi bem tratada. Essa mulher ficou sem tratamento, a longo prazo cronificar e desenvolver uma depressão grave e continuar com essa depressão ao longo da vida. Aí que está a importância de tratar desde o começo. E aí os familiares têm que estar atentos, porque uma pessoa que está doente, que está fragilizada, ela não vai conseguir observar que ela precisa de ajuda. Algumas pessoas têm até esse senso crítico, mas são muito poucas. A maioria das vezes a pessoa está doente, a pessoa está fragilizada, ela precisa que alguém procure o tratamento para ela. Até porque uma mulher que está em situação de depressão pós-parto, ela se sente muito culpada por não conseguir responder aos estímulos, por de repente ver uma criança chorar e não conseguir pegar, ou por de repente ver uma criança demandando dela e ela não ter disponibilidade emocional e física para dar cuidado para aquela criança. A mulher se sente muito culpada. A mulher que está em depressão pós-parto, ela é a que mais se culpa. Ela sente que ela não tem capacidade de responder aos estímulos, que não está cumprindo com a obrigação, ela sente que é uma pessoa ruim, ela sente que é uma pessoa. Muitas vezes eu escuto essa fala, eu mereço ser castigada porque eu não estou conseguindo cuidar bem do meu filho. Às vezes ela não consegue sentir amor pelo filho. Por quê? Porque a depressão pós-parto, ela ofusca todos esses sentimentos. E aí isso agrava o quadro. Porque além dela estar com a depressão, esse quadro é piorado porque tem a própria culpa que ela coloca em cima dela. Então ela não vai conseguir ela mesma identificar tudo isso, que já é um tabu na nossa sociedade, e ainda procurar uma ajuda especializada. Por isso que a família, o familiar, a mãe, a irmã, marido,
De repente, uma amiga que está sempre frequentando a casa tem que estar atento para buscar ajuda para essa mulher. Ela vai precisar muitas vezes de apoio psicológico, principalmente, terapia, às vezes, dependendo do grau, mais que uma vez na semana. Às vezes precisa de medicação e precisa também passar por um processo de autoaceitação, de entender o que está acontecendo com ela, para poder aceitar e lidar com todo aquele boom de emoções que vem. Muito bem. E felizmente, né, hoje as pessoas estão conseguindo ter mais informação, né, inclusive na área médica, né, e na sociedade em geral para dar atenção para um tipo de situação como essa, né, da saúde mental na gravidez. Eu queria que você falasse, dentre outros espaços, sobre o coletivo De Maria. O coletivo de Maria foi um coletivo, é o sonho, né, da doutora Jéssica, que é a doutora Jéssica aqui de Itapetininga, e eu morava em São Paulo, e ela me chamou para trabalhar com ela, e com as enfermeiras, a Karen e a Mari. O coletivo de Maria, ele visa um acompanhamento integral da mulher durante o trabalho de parto. Então, a mulher que é atendida pelo coletivo, ela é atendida pela equipe. A gente tem muito aquela cultura no interior, é meu médico. O coletivo, ele visa compartilhar o cuidado, para que a mulher tenha um cuidado integral. E aí a mulher tem acompanhamento com médica, com enfermeira, é tirado dúvida durante toda a gestação, é feito pré-natal. E aí no dia do parto, de acordo com a disponibilidade da equipe, vai o médico e vai a enfermeira no trabalho de parto da mulher. É bom porque a mulher tem um cuidado bem mais integral. Porque, por exemplo, tem partos, Edmundo, que dura 60 horas, 48 horas. Imagina o médico 60 horas com a mulher. Chega uma hora, a gente fala, ele não vai estar mais disponível, ele vai estar cansado também. E você estando em coletivo, a gente consegue revezar. Chega um médico totalmente renovado para cuidar da mulher, para assumir o parto, né? A mulher já vai ter vínculo com aquela equipe. É uma forma compartilhada de cuidado, baseada em evidência científica e baseada na multidisciplinaridade, que engloba acupuntura, enfermagem, medicina, laser terapia. Bastante coisa Bastante boa. coisa, interessante. Que bom, né? Pois é, o assunto é tão bom que passou o tempo e já vamos ter que encerrar o nosso programa. Eu queria deixar a Bárbara à vontade para fazer suas considerações finais sobre a saúde mental na gravidez. Queria agradecer pela participação a todos que assistiram e conversar que caso você, como mãe, como puérpera, como gestante, esteja sentindo alguma coisa diferente, excesso de tristeza, dificuldade em alguma área da vida, não hesite em pedir ajuda. E você também, que é familiar, que está vendo que aquela grávida ou aquela puérpera está diferente, que às vezes não está dando conta da demanda, procure ajuda. Porque a saúde mental é uma coisa muito séria, pode refletir na vida da pessoa para sempre, pode cronificar. Então, todo mundo merece ser cuidado. Muito bem. Nós queremos agradecer a Bárbara Carmela, médica obstetra e ginecologista, por tantas informações importantes sobre a saúde mental na gravidez. E agradecer a sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Muito bom, viu? Puxa.